Graça e paz, irmãos. O tema, né, é um prazer estar aqui hoje com os irmãos. Pode se assentar. Dando abertura, né? É a abertura da Semana da Família, não é? E é uma bênção estarmos aqui todos juntos. E o tema, né, que nos foi trazido é saúde mental e diálogo na família. E a gente tem visto, né, nos nossos atendimentos, quanto é importante a comunicação, o diálogo entre os familiares, né? A gente tem ouvido, a gente se põe a ouvir, né, os problemas e as histórias, né, que chegam até nós, e a gente vê que muita coisa, né, tá ali na comunicação. E eu não diria apenas na comunicação, às vezes na falta da comunicação, às vezes na forma como nós nos comunicamos também. E são esses três tópicos assim que a gente vai se prender. Talvez a gente até se repita muito aqui, mas eu acho interessante que a gente foque nesse, não diria um problema, mas tem sido na maioria das famílias, eu diria assim, né? E aí o texto base, né, o texto-chave que veio também é Provérbios 15:1. Os irmãos podem abrir em Provérbios 15:1. E diz assim a palavra: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida aumenta, né, desperta a ira. E aí eu quero começar, eu gostaria de que os irmãos estivessem à vontade para interagir também, né? E aí eu vou meio que forçar a barra fazendo uma pergunta para vocês. Eu quero iniciar fazendo duas perguntas, mas a primeira é: quem aqui ama a sua família? Quem aqui ama a sua família? Ok, todos levantaram, né, as mãos. A segunda: quem aqui, em algum momento da vida, já sofreu no meio da família? Já foi magoado pela família? Ok. Essa aqui parece que é mais pesada, né? A outra foi rapidinho, todo mundo. Essa aqui a gente pensa um pouquinho. É como se a gente imaginasse que, não, isso aqui só existe na minha. Não é toda a família que passa por isso, não, né? E a gente que sabe que em algum nível, todos nós passamos por isso, não é verdade? E aí, porque quando nós pensamos em família também, sempre nos remetemos ao quê? Família, amor, acolhimento, que mais? Alegria, né? Mas, se a gente for bem sincero, a gente pensa em conflitos também. A gente pode não estar passando agora, no momento, mas em algum momento a gente já passa, ou já passou, ou vai passar, né? Seja através de silêncios, é verdade, irmã. Em silêncios, palavras que machucam, palavras duras, expectativas frustradas, dores emocionais. E você pode até perguntar, diante disso, né, que a gente está falando aqui, é como se fosse algo negativo, né? Espera aí, mas família não é projeto de Deus? Família é projeto de Deus? Sim, é. Mas ela é também formada por quem? Por nós, né? Seres humanos pecadores. Não é isso? E aí, pessoas que amam, mas que às vezes estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão feridas. E pessoas emocionalmente sobrecarregadas, mesmo amando, muitas vezes podem acabar ferindo quem está perto. E aqui, dito isso, né, eu gostaria de fazer uma pausa, que eu acho importante. Porque compreender isso, né, entender que a sobrecarga, que o peso do dia a dia, né, que os problemas, que a ansiedade, né, vai trazer
essa sobrecarga para a gente, na nossa forma de lidar com a família, né, com o familiar, com quem está próximo a nós, apesar da gente compreender isso, não significa justificar tudo. Entende? Eu até estava lembrando de uma frase que é de um autor desconhecido, que ele fala assim: eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E às vezes a gente se vê, né, ou vê cristãos repetindo isso aí. É uma frase bonita, de fato, né, mas se a gente for pensar um pouquinho, isso não se adequa a nós. Não é verdade? Não a nossa família. A gente é responsável, sim, pelo que a gente fala, como fala. E quando eu estou falando aqui falar, é porque a gente está falando de comunicação, mas a gente comunica de várias formas, não é verdade? Não é só falando, não, tá? Então, sim, ansiedade existe, esgotamento emocional existe. Há dores reais que impactam nossa forma de agir e de reagir. Mas a palavra de Deus também nos ensina que o problema humano não é apenas emocional. Não é apenas isso. Existe algo mais profundo. Existe a nossa natureza caída. Existe o pecado. Porque às vezes não respondemos mal porque estamos cansados, sobrecarregados. Não. Às vezes nosso coração também luta com impaciência, com a falta de domínio próprio, com o orgulho, com a dureza. O cansaço pode intensificar reações, isso é fato, mas não santifica respostas erradas. A ansiedade pode explicar parte do que nós sentimos, mas não deve servir como desculpa para ferirmos quem está perto. Tiago 19:20 vai nos lembrar, se os irmãos quiserem abrir, Tiago 1, 19 e 20. Ele nos lembra: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a Bíblia não ignora a nossa humanidade. Somos humanos, é fato, somos pecadores, somos falhos, mas também ela não relativiza a nossa responsabilidade. Entende? É o que eu acabei de falar há pouco. Eu sou, sim, responsável pelo que eu falo. Então, quando nós falamos de saúde mental, a partir daqui, nós não estamos dizendo, se estou sobrecarregado, posso reagir de qualquer forma. Não é isso, tá, gente? De forma alguma. Em algum momento, você pode ter ido, sei lá, em algum profissional, conversado com um amigo ou com um familiar mesmo, e dito: olha, fulano me disse uma coisa, eu não gostei, mas também já estava por aqui, e aí eu respondi, mesmo, falei tudo, falei o que eu queria e o que eu não queria. Mas você se sentiu bem? Parece que saiu um peso. E quem disse que pecado é ruim? Se fosse ruim, a gente não pecava, né, gente? Tanto. Não é verdade? Então, talvez seja bom. Agora, que é certo, não. Que vai trazer benefício, não. Tem formas, a gente vai ver isso também. Não estou dizendo também para vocês engolirem tudo, né, como certo fosse. Entende? Não é isso. Então, o que nós estamos dizendo é que nós precisamos reconhecer nossas fragilidades emocionais. E aqui implica em autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para saber até onde eu posso ir, né? Onde é que está o meu limite. E também permitir que Deus transforme aquilo em nós que reage de forma pecaminosa. Deus tem que estar no controle de tudo, né? Tudo, eu tenho isso, Senhor, meu temperamento, porque às vezes, mas eu sou assim mesmo, eu sou explosiva. Espera aí, gente, né? O Senhor é quem transforma corações e temperamentos, não é verdade? Então, se a gente crê nisso, como assim? Eu sou assim e vou continuar assim. Vou continuar a sair por aí falando o que eu bem quero, vou sair machucando as pessoas. É assim? Não é assim, né? Porque o alvo não é apenas entender nosso comportamento, não é isso. É submetê-lo à transformação de Deus. Então, eu entendo que sou assim e submeto a minha forma de ser ao Senhor. E talvez por isso esse tema seja tão importante.
Porque muitas vezes o problema dentro da família não é apenas falta de amor. A gente tem ouvido muito isso, né? Ai, meu Deus, o problema do mundo é falta de amor. O problema dos casamentos, né, estarem falindo é falta de amor. Não é apenas isso. Às vezes é falta de saúde emocional. E outras vezes é a dificuldade de reconhecer que certas formas de reagir precisam não apenas de explicação, mas de arrependimento e mudança. Porque aquilo que nós não tratamos dentro de nós, inevitavelmente vai encontrar uma forma de aparecer nos nossos relacionamentos. Aquilo que não levamos aos pés do Senhor acaba transbordando na convivência. Percebem? A ansiedade transborda, o esgotamento, a impaciência, o orgulho transborda, a falta de domínio próprio transborda. E, geralmente, quem primeiro sente isso são justamente as pessoas que convivem conosco de perto. É a nossa família. Porque é dentro da casa que, muitas vezes, nós baixamos a guarda. Não é? Eu tenho visto muito, também a gente trabalha com casais, né? E, às vezes, olha, mas a senhora não sabe quem é ele dentro de casa, não. A gente ouve mais das mulheres isso, né? A senhora não sabe, não. Olha, se for falar um amigo dele que ele é assim, não vão acreditar, porque quando eu vou nos encontros tal, diz, ai, mas ele é tão calmo, ele é tão tranquilo, ele é tão amigo, ele ouve tanto, mas em casa não é assim não, viu? É diferente. Ou o contrário também acontece, né? Então vejam que em casa a gente é como se a gente tirasse as máscaras, né? A gente tem as máscaras sociais, a gente já falou sobre isso na EBD, inclusive, né? Máscaras sociais, que é tipo, eu estou com um problema, mas eu vou para o meu trabalho, e lá não cabe problema pessoal, não é verdade? E aí eu coloco a máscara do tudo bem. Quem nunca, né? Tipo, eu passo por Jadiel, ele diz, Shirley, tudo bem? Tudo certo, não é isso? Porque é o convencional, né? Do social. Mas quem sabe lá dentro como é que está? Às vezes, quando a gente tem uma aproximação, a gente, né, se aprofunda um pouco mais. Mas, no geral, é isso aí. Então, é dentro de casa que o emocional aparece sem filtros, sem máscaras. E é exatamente por isso que, quando a saúde emocional se fragiliza e quando o coração não vigia suas próprias reações, o diálogo sofre. A comunicação também é afetada. Nós escutamos menos, interpretamos mal, respondemos com mais dureza e perdemos a paciência com mais facilidade. E quando o diálogo sofre, os relacionamentos adoecem. Por isso o texto que nós vimos nos lembra, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha como esse texto é atual. A Bíblia não diz que conflitos não existirão, percebem? Nesse versículo, né? Desvia a fúria, então fúria, raiva, são coisas que existem, então existem os conflitos. Mas ela mostra que a forma como nós vamos lidar com eles é o que vai poder definir se a situação será agravada ou restaurada. Com uma palavra, a gente pode botar fogo no mundo, né? Dependendo. Mas com uma outra branda, carinhosa, amorosa, a gente pode também restaurar. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora, que é sobre a ansiedade e o estresse dentro da família. Quando nós falamos sobre ansiedade, a primeira coisa que nos vem à mente? Estou ansiosa. O que seria? Preocupação, choro, tristeza, não é isso? Mas a ansiedade nem sempre se apresenta dessa forma. Às vezes ela se apresenta através do silêncio, através da necessidade de controle, através da impaciência, da insônia, da preocupação constante. Então, percebam que não aparece apenas no choro ou em alguma coisa mais aparente no comportamento. A ansiedade e o estresse, muitas vezes, não aparecem apenas no que sentimos, mas no jeito como reagimos.
Quando chegamos cansados em casa e uma situação pequena ganha uma proporção enorme, o filho deixou algo fora do lugar, a esposa ou o esposo faz uma pergunta corriqueira do dia a dia e a reação vem muito maior do que a situação realmente merecia. Não porque o problema era grande, percebem? São coisas do dia a dia, são coisas corriqueiras que normalmente nós tiraríamos assim de letra, resolveríamos tranquilamente. Mas o emocional já estava sobrecarregado. E quando estamos emocionalmente sobrecarregados, até as frustrações do dia a dia se tornam mais difíceis de administrar. Quando algo não sai como planejado, quando o combinado não é cumprido, quando não nos sentimos reconhecidos, isso pelo cônjuge, pelo filho, né, pela mãe, pelo pai. Porque, às vezes, alguém da família fala, né? E nós até ouvimos. Porque é isso, né? O emocional sobrecarregado, ele se apresenta também na forma como nós ouvimos. Não é apenas a forma que nós falamos, né? Então, fala e nós não escutamos. Nós até ouvimos, mas não escutamos de verdade. E aqui cabe uma diferença importante, né? Ouvir é o quê? É fisiológico, né? A gente até tem um dizezinho, olha, eu ouço porque tenho ouvido para ouvir, não é isso? É fisiológico. Ouvir é captar sons, escutar é acolher significado. Vejam que diferença. Ouvir é automático, escutar é escolha. Às vezes alguém diz, hoje eu não estou bem. E aí a gente no automático responde o quê? Isso passa. Às vezes aquela pessoa nem queria que você desse a solução, não é isso. Ela só queria acolhimento, né? Mas a gente não estava escutando. Porque escutar, como eu falei, é o todo, né? Eu não falo apenas com palavras. Eu falo até na forma de eu falar, né? Rápido ou devagar. Ou se, sabe, se a gente conhece, principalmente que a gente está falando aqui de familiares. O autoconhecimento é importante, mas conhecer o outro também. Então, essa busca em conhecer o outro, seguir conhecendo, é importante, para que a gente identifique, né? Isso aí, peraí, não é isso, passa. O que é que você está precisando? O que é que você está sentindo? Né? Dedicar tempo, né, para isso aí. E, por fim, quando nós estamos emocionalmente sobrecarregados, até a forma como falamos pode se tornar mais dura, impulsiva ou defensiva. Porque a forma como nós falamos importa. Diante de uma situação, eu posso falar, vamos conversar? Ou eu posso dizer, você nunca aprende. Vamos dizer que seja algo que, sei lá, vamos falar uma coisa mais simples aqui. O esposo deixou a toalha molhada na cama. Né? E a gente já pediu e já falou. Né? E acontece. Aí você vai dizer, olha, vamos conversar para ver o que é que está acontecendo. Ou você pode dizer, você nunca aprende. Você nunca me escuta. Qual é a melhor forma? Vamos conversar. Porque a forma como falamos pode construir pontes ou levantar muros. E eu acho que todos nós que estamos aqui hoje estamos para aprender isso, né? Ou continuar fazendo isso, né? Que é o quê? A ponte está meio bamba, talvez nem tenha caído totalmente. Ainda existe ali, né? Um projeto de ponte, mas a gente segue tentando construir ou consertar e não levantar muros, porque muros já tem demais, né? E aqui outro desafio importante dentro das famílias. Nem sempre interpretamos corretamente aquilo que está acontecendo no coração do outro. Muitas vezes interpretamos sofrimento emocional como drama. Ah, isso é drama. Rebeldia, exagero e até como falta de Deus. Sofrimento emocional não é ausência de fé, gente. A própria Bíblia mostra isso. Elias, né, depois de uma grande vitória espiritual, ele entrou em profundo esgotamento emocional. Jeremias chorava suas dores, não é? Davi expressava sua angústia nos salmos. Jesus, no Getsêmani, foi que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso nos ensina algo precioso. Sentir angústia não nos torna menos espirituais.
não nos torna menos cristãos, não nos torna menos crentes. O importante é o que nós vamos fazer com essa dor. A dor é legítima, ela existe. Agora, o que é que eu vou fazer com ela? E aos pés de quem nós vamos colocá-la? Então, faz toda a diferença. Porque a dor emocional não desaparece simplesmente porque a ignoramos, né? A gente decide ignorar. Ela encontra caminhos para se manifestar. O corpo fala. Se não é acolhida, ela transborda. Se não é elaborada, se não é trabalhada, se não é conversada, ela aparece nos nossos comportamentos. Porque a gente tem o hábito, né, gente, eu acho que é questão de cultura mesmo, de sentimentos, emoções que a gente considera que são negativas, né? Como o medo, a tristeza, a preocupação. A gente costuma ignorar, como se ignorá-las fosse fazer passar, porque não é algo bom. Quando, na verdade, a gente pode e deve aprender muito com esses sentimentos. Porque a gente aprendeu em Eclesiastes, né, quando a gente estudou o livro agora há pouco, que abaixo do sol é isso mesmo, é preocupação, né? Temos momentos bons também, mas temos esses momentos que fazem parte, não tem como a gente retirar, não é? Então, devemos e podemos aprender. E então percebemos algo importante. Quando a ansiedade, estresse e sobrecarga emocional entram dentro de casa, normalmente quem sofre é o diálogo, é a comunicação. Porque nós começamos a ouvir menos, a interpretar o outro, né, como numa defesa, né? Olha, eu só falei porque você falou assim, né? A responder de forma mais impulsiva, a gente não pensa antes de falar, a perder a paciência com mais facilidade. E isso fica ainda mais evidente quando nós olhamos para os conflitos entre gerações. Porque pais e filhos, além de carregarem emoções diferentes, eles têm histórias diferentes, eles se comunicam de forma diferente. E quando essa comunicação começa a adoecer dentro de casa, alguns conflitos se tornam ainda mais intensos. E aí, as diferenças geracionais, né? Pais e filhos. Muitas vezes não estão apenas vivendo emoções diferentes. Eles têm histórias diferentes, têm linguagens emocionais diferentes. Pais muitas vezes dizem, eu quero respeito. Não é? E aí o filho no coração está dizendo o quê? Eu quero ser ouvido. Os pais pensam, mas eu estou orientando. E os filhos sentem, eu estou sendo criticado. Os pais querem proteger, os filhos sentem controle. E é exatamente aqui que muitos conflitos nascem. Nessa falta, vejo que não é falta de comunicação aqui. Aqui já é a comunicação de uma forma que a gente... Porque comunicação é o quê? É eu falar e você entender o que eu estou falando, não é isso? E o contrário também, que você fale e eu possa entender, né? Buscar esse entendimento. Se não há isso, então não é comunicação. Então, é isso que tem acontecido entre pais e filhos, né? Um fala um idioma, o outro, né? E aí não dá certo. Muitas vezes falta compreensão mesmo, não é falta de amor. Percebo que há amor, há intenção de orientar, de proteger. Só não está conseguindo ali. E aí me fez lembrar também de um livro, né, que fala sobre as 5 linguagens do amor. É interessante que a gente busque entender sobre isso, né? Principalmente quem tem filhos. Principalmente, mas também para os casais. Para que a gente entenda. Porque, às vezes, eu me sinto amada, sei lá, com uma linguagem de tempo de qualidade, né? Outro é com presentes, outro é com palavras de afirmação, não é? E aí, se eu entendo, né? Não, Luiz Carlos, eu sei como, entende? Então, eu vou buscar amá-lo dessa forma, eu vou fazer isso por ele. Porque, às vezes, trazendo para uma mãe, por exemplo, a mãe é aquela que acorda bem cedinho e faz o café, e aí acorda o filho, e vem, e a roupinha limpinha, e a comida na hora e tal. Ela é do serviço, não é isso? Ela, é a forma dela amar. Mas a do filho não é essa. Ele precisa de palavras de afirmação.
Então, percebe que um fala uma linguagem e outra outra, porque ele vai dizer, minha mãe não me ama, não. E ela está amando, servindo. Então, é importante que a gente busque. Em outro momento, a gente pode falar mais, porque seria para um outro momento isso aqui. Mas foi só para os irmãos entenderem, porque cada geração foi formada de forma diferente. E há pais que crescem ouvindo, né? Os pais mais experientes, né? Como eu. Engola o choro. Cala a boca. Quem manda aqui sou eu. Não responde. Obedeça. Ou seja, é uma geração que muitas vezes aprendeu a calar, a camuflar as emoções, não falar sobre. Já os filhos, né, hoje a juventude quer falar sobre os sentimentos. Então, percebo que tem aquele atrito, né, dá aquele choque. Então, os filhos hoje questionam mais, precisam ser escutados, eles querem entender o porquê. É tanto porquê, né? Mas por quê? Mas por quê? Né? Porque sim não é resposta. E esse encontro entre histórias tão diferentes, com certeza, naturalmente, gera choque. E aqui nós precisamos fazer uma distinção bem importante, que é entre autoridade e autoritarismo. Porque, às vezes, quando nós falamos sobre diálogo e escuta, algumas pessoas podem pensar, então, agora os pais não podem mais corrigir? É isso? E aí a gente teve, eu acho que foi na semana do Dia das Mães, né, Luiz Carlos? Em Pesqueira, e a gente falando, né, sobre como as mães podem atuar na vida dos filhos, fazer a diferença na vida dos filhos. E, apesar de ser para as mães, tinha um pai lá, com um bebezinho no colo, e aí ele falou sobre como está difícil hoje educar os filhos, porque não pode falar nada, porque a criança vai lá e ameaça com conselho tutelar. Ele falou até do olha, agora esse ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, teoricamente, é para proteger crianças e adolescentes. Né? Mas, de fato, hoje as crianças parece que aprendem na escola, eu acho, né? Que como se fossem os direitos, né? Mas aí tem os deveres também. Mas a pergunta é, os pais podem ou não corrigir? Não só podem, como devem, né? Como devem. Nossos filhos precisam de orientação, precisam de limites, precisam de direção. Então, a questão não é se corrigimos, a questão é como corrigimos. Autoridade orienta, autoritarismo impõe. Autoridade constrói segurança. Autoritarismo gera medo, distanciamento ou rebeldia. E eu trouxe alguns exemplos aqui para os irmãos. Autoridade é dizer ao filho, eu entendo que você está frustrado, mas não pode falar comigo assim. Vamos conversar quando você se acalmar. Há limite, há firmeza, mas também há respeito. Autoritarismo, a mesma situação seria, cale a boca, aqui você não fala. Enquanto estiver debaixo do meu teto, quem manda sou eu. Percebem a diferença? Nos dois casos, existe correção, né? Estão corrigindo, mas o impacto emocional é completamente diferente. Se um adolescente quer sair e os pais dizem, hoje não será possível, e eu vou te explicar o porquê. Você não pode, porque é perigoso onde você vai. Tem N possibilidades. Minha função não é controlar a sua vida, é proteger você. Isso comunica o quê? Direção, está direcionando, você não pode por isso, por isso, por isso, mas também vínculo. É direção com vínculo, né? Aproxima. O autoritarismo seria, não vai pronto, não me questione. Mas por quê? Não interessa, porque eu quero, ou porque eu não quero. Não é? Isso é autoritarismo. Então, uma postura gera compreensão, a outra gera ressentimento. Mais um exemplo da rotina. O filho tira notas baixas. E aqui eu não estou entrando no mérito se ele não estudou porque não quis, se não teve tempo, entendeu? Não é isso. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Mas a gente tem formas de lidar com isso. Então, a autoridade vai dizer, isso precisa ser ajustado. Vamos entender o que aconteceu e pensar numa solução.
O autoritarismo. Você é irresponsável. Nunca vai ser ninguém na vida. E aí, gente, uma palavra dessa vai para a vida toda. Né? Aqui a gente está criando adultos, né, para um futuro fracos. Eles não vão saber nunca o potencial que eles têm. Porque o pai, a mãe, né, o cuidador, em algum momento disse que ele não ia ser ninguém na vida, que ele não conseguia fazer nada certo. E isso cala para o resto da vida. Então, um corrige o comportamento, o outro fere a identidade. Né? Tipo, você não vai ser ninguém. E aqui eu quero dizer algo que é forte, gente. Nem todo filho que se cala está em paz. Eu tenho visto isso também, tá? Ouvido muito. O pai chega, a mãe chega e fala, meu filho é uma bênção. Ele mal fala. Ele não me responde. Ele não discute. E aí a gente já fica meio, né? Porque silêncio não é sinônimo de paz. Não é. Às vezes a gente pensa, talvez seja mais tranquilo. Talvez você pense que no silêncio, né, na falta do conflito, na ausência de discussão, que ali está tudo certo. Mas, às vezes, ele apenas desistiu de ser compreendido. Desistiu. Porque silêncio nem sempre é respeito, às vezes é medo, às vezes é defesa, às vezes é afastamento emocional. É cada um no seu canto, né? E quando uma casa começa a funcionar nesse lugar de medo, tensão ou incompreensão, a comunicação inevitavelmente adoece. Porque quando alguém não se sente seguro para se expressar, o diálogo deixa de ser um espaço de conexão e passa a ser algo, um campo de defesa, né? As pessoas já entram numa conversa esperando uma crítica, e já vem. E às vezes não é crítica, às vezes é um conselho, né? Às vezes é experiência, né? Tá mais devido ao hábito, né? De como tem sido essa comunicação, aí lá vem, aí já se fecha, esperando correção, esperando julgamento. E nesse ambiente, até assuntos simples podem se transformar em conflito. Não, geralmente não é coisa muito grande, né? Porque aí vamos ser honestos, né? Muitas vezes o problema não é o assunto, é a forma como nós abordamos o assunto. É a forma quando nós abordamos o assunto também. A gente vai ver isso lá na frente. Tem hora para tudo. Então, frases como você nunca me escuta, você sempre faz isso, você não aprende, não abre diálogo, fecham portas, fecham possibilidades, afasta. Quando a comunicação dentro da casa vai sendo construída nesse tom, algumas pessoas se calam, outras revidam e outras acumulam. O ideal seria o quê? O diálogo, né? A conversa. Mas tem acontecido, é o que a gente tem visto muito, esse se calar, né? Que em algum momento é cumulativo, é como se fosse uma goteirazinha. Em algum momento, não vai ser uma coisa grande que vai fazer com que exploda, e sim uma última gota. E é aí que surgem aquelas explosões, né? Aparentemente, a discussão começou por algo pequeno, uma resposta atravessada, talvez, um atraso, um comentário. Ela começou lá atrás, nas conversas que nunca aconteceram, nas mágoas que nunca foram faladas. E foram sempre muito engolidas, né? Nos sentimentos não expressos, nas frustrações acumuladas. Talvez, enquanto nós estamos conversando aqui, né? Os irmãos podem estar pensando aí, tenha se reconhecido em alguma situação. Quando eu estava preparando aqui, isso aqui, eu me reconheci em algumas situações. Me reconheci. Talvez como quem explode, talvez como alguém que se cala, talvez como quem critica, talvez como quem se afasta. E se formos honestos, em algum nível, todos nós já falhamos na forma de nos comunicar dentro da família. Vejam se não. Todos nós já falamos o que não deveríamos,
Já reagimos quando precisaríamos responder com sabedoria. Já nos calamos quando era necessário conversar. Já ferimos tentando nos proteger. Mas aí, isso aqui para mim foi bem pesado. Eu falei, né? Eu me senti em alguns papéis desses, não em todos, em algum momento. Mas aí tem a boa notícia, né? A boa notícia é que Deus não nos mostra isso. Ele não me mostrou isso para colocar o dedo na ferida. Não foi isso. Não foi para apontar o dedo, não foi para condenar. Ele nos mostra para nos transformar. O Senhor nosso Deus é um Deus de transformação. Senão nós não estaríamos aqui hoje. E é justamente aqui que eu quero caminhar com vocês agora. Porque identificar feridas é importante. Mas aprender caminhos de restauração é essencial. É necessário. E aí eu trouxe algumas ferramentas simples, mas que quando praticadas no dia a dia, elas podem transformar profundamente a convivência familiar. Então, aqui implica em foco e disciplina. É algo que talvez, se eu sou aquela que se cala, ou se for aquela que fala logo, explode. Então, se eu colocar isso aqui em uso, né, e aí implica em disciplina, porque é algo que eu não tenho hábito, eu vou ter que criar esse hábito. Então, eu trouxe, acho que 4 ou 5 tópicos apenas. Uma pausa emocional. Nem toda emoção precisa virar resposta imediata. Entende? Eu não tenho que já partir para o ataque, não é isso. Às vezes, a maturidade é respirar e pensar, estou reagindo pela dor ou respondendo com sabedoria? Esse é um dos tópicos. Escuta verdadeira, a gente falou sobre. Não apenas ouvir, escutar. Escutar para entender, para compreender, não para rebater. Eu achei importante trazer isso aqui. Porque, sim, muitas vezes nós não escutamos para compreender. Às vezes, Jadielson está falando comigo e eu já ouvi só uma parte, eu já estou imaginando o que ele vai falar e eu já estou aqui me armando com a resposta para rebater o que ele vai falar. Não é? Então, não é interessante que seja assim também. Então, vamos escutar mais, né, buscando compreensão no que a gente está ouvindo. Validar sentimentos. Lembrando que validar não é concordar com tudo. Não é isso. Validar é reconhecer a experiência emocional do outro. Eu posso não ter sentido isso, mas você sentiu. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Dizer, eu entendo que isso te feriu. E se fui eu, né, então me desculpa, olha, não era a minha intenção. Talvez eu tenha me expressado de uma forma, entende? E a gente vai ver uma forma de se fazer entender. Falar a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Escolher o momento certo. Nem toda conversa deve acontecer no auge da emoção. Às vezes uma coisinha pequena, né, começa pequeno e cria uma proporção maior. E a gente já quer resolver ali, está alterado, os ânimos alterados. Melhor parar, dizer, olha, esse assunto aqui é importante, eu quero conversar sobre ele, mas vamos conversar mais tarde? Vamos conversar em outro momento, quando a gente acalmar e conseguir falar? Porque aí se a gente continua aqui, eu vou falar coisas que eu não gostaria de falar, você também, entende? Então, são possibilidades que se a gente colocar no nosso dia a dia, vai diminuir bastante os conflitos no lar. Reparação. O que é uma família saudável? É aquela que não erra? Família erra? É a inexistente, verdade, irmão. Família que não erra é a inexistente, né? Então, não é a que não erra, são as que sabem reparar. Palavras como me perdoa, vamos conversar, eu exagerei, vamos falar sobre isso novamente? São palavras que geram reparação e vínculo. Orgulho endurece relações. Humildade abre caminhos de cura, constrói pontes. Às vezes a gente tem que abrir mão, né, do orgulho. E aí eu trouxe um modelo aqui, conversando com meu filho sobre a palestra de hoje,
E ele riu, deita manhã, a senhora trouxe um modelo. Pois é inquestionável. E é lindo. Jesus como modelo. Fala em amor, é Jesus. E é algo lindo, né? Perceber que Jesus nos ensina tudo isso. Jesus não apenas falava sobre amor, ele fazia o amor ser experimentado. Ele escutava, ele acolhia, ele corrigia sem humilhar. Perguntava, se aproximava. Jesus fazia com que as pessoas se sentissem vistas. E talvez esse seja o nosso desafio dentro de casa. Não apenas amar, mas comunicar amor de forma saudável. Com diálogo, com escuta, com graça, com cuidado emocional. Talvez sua família não seja perfeita, a minha não é. Nenhuma é. Talvez existam dores antigas, distâncias emocionais, feridas que não foram tratadas, conversas difíceis que foram adiadas, feridas que ainda não cicatrizaram, de fato. Mas Deus continua sendo especialista em restauração. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual nós servimos. Então, a palavra desistência não existe aqui. É Deus no controle e a gente vai seguindo, tentando acertar. Porque lares saudáveis não se constroem apenas com amor declarado. Não é só falar, né? Não apenas isso. Claro que o diálogo, a comunicação fazem parte, mas a escuta, graça e cuidado emocional também são essenciais, são necessários. E onde a graça de Deus encontra corações dispostos, precisa haver disposição para a mudança. Onde a graça de Deus encontra corações dispostos, sempre existe a possibilidade de recomeço. Que o Senhor nos abençoe.